Então, se você Olá, muito gostou boa desse noite, vídeo, sejam todos muito curta, bem-vindos, compartilhe, sejam se todas muito inscreva no bem-vindas. canal, Hoje nós ative o começamos sininho das a jornada notificações na para receber mentoria todas as Método de atualizações Escala sobre da Nova Era inteligência Jurídica, artificial do na meu amigo Rafael Dorval, advocacia. e E espero qualquer que dúvida, essas deixa aqui duas nos aulas, esses comentários dois as suas dúvidas encontros que eu sejam respondo realmente prontamente, tá proveitosos bom? para todos Até um dia vocês. eu respondo nos Para quem não me comentários. conhece, eu me chamo Forte Túlio abraço Silveira, e para até quem o me próximo conhece, eu vídeo. também me chamo Túlio Silveira, sou advogado, doutorando em Direito, mestre em Direito, desenvolvi uma inteligência artificial exclusiva para advogados, escritórios de advocacia e estudo a inteligência artificial desde os tempos da minha primeira graduação, que foi Ciência da Computação, em que pese ter sido uma graduação incompleta, porque depois eu fui seduzido pelo direito. Um tempo mais tarde eu retomei o estudo da tecnologia para aplicar a inteligência de negócios. Foi quando em 2019 para 2020 eu fui convidado a participar de um grupo de estudo onde nós iríamos desenvolver uma inteligência de negócios, um sistema para prospecção de clientes na área de licitações, que é a área que eu atuo aqui no meu escritório. No meu escritório, ele atua de forma full service, mas ele tem um foco ou enfoque nas licitações e nos contratos administrativos. E a partir da democratização da inteligência artificial para todos os seres pensantes, porque ao lado da inteligência artificial tem inteligência humana, nós desenvolvemos algumas metodologias para o uso da inteligência artificial na advocacia. E é isso que eu quero apresentar para vocês hoje. Eu preparei uma breve apresentação para vocês e preciso saber se vocês estão vendo a apresentação e se vocês estão me vendo aqui num quadradinho na parte inferior direita da tela de vocês, tá? O som tá chegando direitinho, se tiver tudo ok, nós podemos começar. Para nossa dinâmica do encontro, eu peço por gentileza que vocês anotem em um bloco de notas ou no celular, mas não desviem a atenção com o celular no WhatsApp, tá? Porque tudo que eu disser aqui agora vai ser empregado na sua advocacia. Você poderá empregar na sua advocacia. Então, quando nós falamos em inteligência artificial na advocacia, nós não podemos deixar de falar dos prompts. Hoje eu vou fazer uma apresentação teórica e amanhã eu vou fazer uma apresentação prática. Então eu dividi só multa aí para mim, Rafael, porque acho que tem algum microfone aberto aí, por gentileza. Então eu vou fazer uma apresentação teórica hoje, baseado nos fundamentos que nós desenvolvemos e que nós estudamos para aplicação na sua advocacia. E amanhã nós ingressaremos na parte prática, operando duas inteligências artificiais que eu utilizo aqui no meu escritório. Nós não podemos falar de inteligência artificial sem antes falarmos sobre o prompt. Mas como assim, Túlio? O que a gente tem que falar sobre prompt que tem a ver com a inteligência artificial? A primeira pergunta que nós precisamos responder é a seguinte: como eu, indivíduo, ser pensante, faço a interação com qualquer inteligência artificial? Como eu, ser pensante, faço a inserção dos comandos para a inteligência artificial falar comigo? Como eu, ser pensante, vou dialogar com a inteligência artificial ou como eu vou dialogar com um grande modelo de linguagem natural? Toda vez que você, advogado, advogada, ouvir essa expressão, grande modelo de linguagem natural, você precisa compreender que modelo de linguagem natural é a forma como a inteligência artificial se comunica conosco e a forma como nós nos comunicamos com a inteligência artificial. As estruturas algorítmicas que foram criadas a partir desse grande Leviatã que foi desenvolvido e disponibilizado para todos, faz com que a gente entenda o seguinte:
imagine que você vai abrir a caixinha da inteligência artificial. Antigamente, se você pegasse uma caixinha e fosse abrir a caixinha da inteligência artificial, tá? Imagina que isso aqui é uma caixinha. Aqui dentro, antigamente, você só iria encontrar tabelas, códigos e equações. Depois do desenvolvimento dos grandes modelos de linguagem natural, aqui dentro ainda continua com tabelas, equações e lógicas de programação. Só que antes eu precisava saber programar para falar com esse grande modelo de linguagem, que não era natural, era uma linguagem pré-programada. Hoje, eles adotaram a nomenclatura grande modelo de linguagem natural, por quê? Porque quando eu abro a caixinha dessa inteligência artificial, eu não preciso mais saber programar para dialogar com ela, apesar de que nessa caixinha não existe texto, só existem equações, tabelas. Imagine uma tabela do Excel cheio de fórmulas. Então, fórmulas, equações, lógicas de programação. A partir dessa disponibilização desse grande modelo de linguagem, que era programática ou programada, para um grande modelo de linguagem natural. O que é a linguagem natural? É o que eu estou fazendo aqui agora com vocês. Estou conversando naturalmente. Então, para que eu, ser pensante, ser humano, possa me comunicar com essa caixinha, que é a inteligência artificial, que possui um grande modelo de linguagem, que hoje é natural, existe a necessidade de nós interarmos mediante a apresentação de um determinado conteúdo. Esse conteúdo pode ser por texto, por voz, por imagem, por vídeo, por áudio. Mas todas as inteligências artificiais que têm esse grande modelo de linguagem natural têm essa multimodalidade para dialogar? Não, nem todas. Mas algumas delas eu consigo interagir de várias maneiras, com imagem, com texto, com áudio, com vídeo e com a minha fala. Quando nós falamos aqui de advogado para advogado, de advogada para advogada, nós estamos dialogando com essa inteligência artificial utilizando o texto ou a fala. Mas ele é natural, ele não é mais programável sob o ponto de vista do desenvolvimento de sistemas. Então, até 2022, quando a inteligência artificial ainda não era popularizada, a gente só conseguia acessar a IA por quem conseguia programar. Hoje, qualquer pessoa consegue acessar a IA trabalhando por meio de um prompt. Então, o que é um prompt? Tá? De maneira bem simples e direta, pessoal, um prompt nada mais é do que uma instrução que nós vamos dar para uma inteligência artificial. Pode ser uma pergunta, uma solicitação ou uma orientação que vai fazer com que a IA possa gerar, devolver uma resposta específica. Então pensem no prompt como uma chave. Eu vou pegar essa chave que vai abrir uma porta para uma informação e para um resultado que eu desejo obter. Qual é o detalhe? Quanto mais precisa e detalhada for essa chave, mais adequada vai ser a resposta que a gente receber. Por que muitos advogados reclamam que não obtêm um resultado favorável de uma inteligência artificial? E quando eu digo resultado favorável, não é retornar jurisprudência, eu vou explicar depois. Quando eu digo resultado favorável ou satisfatório, é aquele resultado que ele esperava receber sobre um determinado assunto. Só que a maneira como ele ingressa com essa informação não é suficientemente total ou adequada para que o sistema, para que o modelo de linguagem natural possa retornar essa informação. Na nossa área, na advocacia principalmente, eu digo o seguinte, que os prompts são ferramentas poderosas que vão nos auxiliar na criação de qualquer documento, na criação de uma tese, na defesa de uma posição, na interpretação de cláusulas contratuais,
na análise de jurisprudência. Análise, não na recuperação de jurisprudência, porque os nossos modelos de linguagem natural que estão disponíveis no mercado são incapazes de acessar banco de dados público que detém uma camada de segurança adicional. Explico. Hoje o ChatGPT não acessa nenhum banco de dados público para poder te retornar uma jurisprudência. Hoje o Gemini AI não acessa nenhum banco de dados público para poder te devolver uma jurisprudência. Hoje a Perplexity não te entrega nenhuma jurisprudência por meio de banco de dados público. O que elas fazem? Elas possuem uma camada de pesquisa que elas conseguem ir até a internet, localizar o que está disponibilizado na internet sobre aquele determinado assunto e te devolver por meio daquela resposta daquele site que foi pesquisado. Então imagina o seguinte, você tem uma porta que você quer entrar. Hoje, os grandes modelos de linguagem natural são incapazes de rodar a fechadura e o trinco para ingressar, fazer uma pesquisa e devolver. Eles só terão acesso às informações que estarão estampadas naquela porta. Então, se naquela porta tem a jurisprudência, ele vai buscar e vai te devolver. Mas ele não é capaz de rodar a chave, destrancar, abrir, puxar o trinco, abrir a porta, entrar naquela sala, naquele cômodo, vasculhar a informação da jurisprudência e te devolver, tá claro? Então, o prompt, ele precisa ser suficientemente hábil, apto a te devolver uma resposta. Então, quanto mais específico, mais resultado você vai gerar. Então, na nossa área, eu posso entender que se eu peço para a inteligência artificial criar uma petição de indenização por danos morais, eu preciso atualizar e contextualizar. Amanhã eu vou explicar para vocês o método que eu aplico para utilizar a inteligência artificial nas minhas peças. Esse método se chama META, que é mapear, educar, treinar e avaliar o resultado. Então, quando a gente for mostrar o desenvolvimento na prática, eu vou mostrar como esse método é aplicável para a nossa advocacia, para o nosso dia a dia. Então, você pode fornecer à inteligência artificial informações suficientes para que ela possa ser capaz de desenvolver aquele determinado objeto. Mas quando a gente vai aplicar o método META, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ela precisa saber quem ela é. Como assim precisa saber quem ela é? Eu preciso sempre setar e estabelecer para a minha inteligência artificial quem ela é. Então, ela é uma assessora jurídica especializada na criação de documentos jurídicos, com experiência de 23 anos de mercado, ela tem autoconhecimento nas áreas ABC e ela se comportará como tal. Pronto. Estou fazendo só dando um spoiler aqui, para vocês entenderem o que a gente vai buscar com o desenvolvimento dos prompts. Então vamos imaginar o seguinte, que eu coloquei no slide para vocês aqui. Crie uma petição inicial para uma ação de indenização por danos morais contra uma empresa de telecomunicações, considerando que o cliente teve seu serviço de internet cortado indevidamente, mesmo após o pagamento comprovado, vírgula. E aí, quanto mais específico eu for, melhor será. Nos termos do artigo 319 do Código de Processo Civil e nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Primeiro, eu incluí um contexto inicial e estou incluindo detalhes para que a IA tenha muito mais capacidade de gerar o texto que me será útil. E aí, o que ele precisa ser? Útil, preciso e, no nosso caso, juridicamente aplicável. Não sei se vocês ouviram ou já
por um acaso tiveram acesso a essa informação, mas foi desenvolvido no mercado hoje uma nova área de atuação dos profissionais de desenvolvimento em tecnologia da informação. Eles criaram a área de engenharia de prompts. Como assim, engenharia de prompts, tá? É uma área específica onde nós, advogados, não precisamos saber nada de matemática, nada de lógica de programação, nada de estatística, nada de exatas. O que nós precisamos saber é dialogar com a inteligência artificial. Anotem o que eu vou dizer, vai cair na prova. Ao lado da inteligência artificial tem a inteligência humana. Túlio, a inteligência artificial vai acabar com o advogado? Não, não vai, tá? O que vai acabar com o advogado é a falta de informação. O que vai acabar com o advogado é a falta de estudo. O que vai acabar com o advogado é a falta do desenvolvimento das novas habilidades que são necessárias para a nossa carreira. E uma dessas habilidades vocês estão desenvolvendo aqui agora na mentoria do Rafael. Que nova habilidade é essa? A nova habilidade de entender como a inteligência artificial pode, por meio de novas oportunidades, maximizar nossos lucros, permitir com que nós deleguemos tarefas repetitivas. E aí, tarefa repetitiva, pessoal, é aquela tarefa mesmo que você, poxa, se cansa de fazer no teu escritório. Peticionar, responder e-mail. E aí existem várias fases para a gente implementar isso no escritório, tá? A gente não chega e implementa isso de uma vez, não. Mas a gente começa a entender o que pode, como pode, em que momento isso deve ser feito. Então, quando a gente vai falar do que é a engenharia de prompt, você já entendeu o que é um prompt. Você já visualizou que o prompt é essa interação homem-máquina, máquina-homem. Agora, nós precisamos fazer com que isso seja tecnicamente perfeito para que os resultados sejam favoráveis. Então, apesar de que algumas pessoas digam engenharia de prompt é muito técnico, é voltado para a área de exatas, não. Ele não é essencialmente da área de exatas. Ele é direcionado para que a gente consiga estabelecer o estado da arte e a técnica necessária para a gente formular os prompts de uma maneira clara, precisa e objetiva. Porque quando nós falamos sobre engenharia de prompts, a gente está falando sobre como vamos nos comunicar com a inteligência artificial baseado nas necessidades do advogado e nas necessidades que a inteligência artificial tem para receber essas informações. Agora, alguns de vocês poderiam se perguntar: poxa, Túlio, mas por que isso é tão importante? Eu te digo, a resposta é muito simples. A qualidade da interação que nós temos com a IA sempre dependerá da qualidade dos prompts que nós fornecermos para ela. Então imagina o seguinte, você tem aquele amigão super inteligente na faculdade. Creio que todos nós aqui já tivemos aquele amigão super inteligente, que a gente, quando sabia perguntar, ele sabia responder. Mas se a gente não sabia perguntar, ele não sabia responder. Então, como em qualquer diálogo que nós fazemos... Deixa eu aumentar o ar aqui, que está quente. Aqui em Andeara hoje fez 47 graus. Então, voltando ao diálogo, né? Em qualquer diálogo, pensa o seguinte. Se o diálogo for confuso ou vago, a outra pessoa pode não entender o que nós estamos pedindo. Se eu for prolixo, se eu for desconexo dentro dos assuntos, a outra pessoa não vai entender o que eu estou pedindo. Prestem muita atenção, com a inteligência artificial não é diferente. Se eu estou falando que ela é um grande modelo de linguagem natural, é porque ela pensa, interage e responde como um ser humano. Então, com a IA, pessoal, nós precisamos ser objetivos e detalhados. Quando eu falo em engenharia de prompt, é a construção do prompt. Túlio, existe um prompt mestre? Tem. Existe um prompt para tudo? Tem.
Só que o melhor prompt é aquele que você desenvolve dialogando com a inteligência artificial para a tua necessidade. O que a engenharia de prompt faz? Ela nos permite extrair resposta mais precisa, ela permite que a gente reduza a margem de erro e ela permite com que a gente aumente significativamente a nossa produtividade. Você quer um exemplo? Um bom prompt pode ajudar um advogado a gerar um parecer jurídico completo, abordando vários pontos, desde que o advogado consiga contextualizar para a inteligência artificial o que ela precisa. Ah, eu preciso de contextualizar algo no campo mirabolante de alguma coisa? Não. Eu preciso direcioná-la para que ela comece a entender aquilo que eu preciso. Deixa eu pegar uma outra caixinha aqui, que essa caixinha é mais bonita que a do controle remoto do ar-condicionado. Agora, então, você imagina essa caixinha aqui, ó. Essa aqui é a inteligência artificial. Ela foi treinada numa grande quantidade de dados. Gente, assim, nem o desenvolvedor da própria inteligência artificial consegue responder a quantidade de dados pelas quais ela foi submetida. É muito grande, é muito dado, é muita informação. Então você imagina que a IA é isso aqui, ó. Certo? Todo mundo está enxergando a caixinha? Ok. Então, a partir disso aqui, quando eu chego para ela e digo o seguinte: escreva um parecer sobre a aplicabilidade do artigo XYZ da CLT em uma demissão por justa causa, onde o empregado foi acusado de insubordinação. Primeiro, o que eu fiz? Eu expliquei para ela, pedi, escreva o parecer, já lembrando que ela foi setada, ela já é minha assessora jurídica, tá? Virtual. Mas eu disse para ela, eu preciso de um parecer sobre a aplicabilidade do artigo X da CLT, o assunto é demissão por justa causa, e o motivo dessa justa causa foi insubordinação. Isso eu fui mais completo, apesar de ser um prompt simples. O que ela vai fazer? Ela vem aqui na sua grande caixa de contexto, na sua grande janela de contexto, nas informações que ela foi treinada, e ela vai buscar pontuar e acessar cada informação específica para te devolver a resposta. E de vez em quando ela é meio preguiçosa. Você precisa direcioná-la. Diferentemente, se eu pedisse para ela, por exemplo, para que ela simplesmente escreva um parecer sobre insubordinação. Aqui no segundo exemplo, eu diminuí consideravelmente a janela de contexto e ela não será suficientemente capaz de me devolver a resposta. Então, qual é a diferença do primeiro prompt para o segundo prompt? No primeiro prompt, eu incluí detalhes, como o artigo da lei, detalhes como o objetivo do parecer, detalhes como a aplicabilidade e a legislação específica. Então, aqui, quando a gente inclui detalhes relevantes, a resposta da IA tende a ser mais relevante. Quanto mais contexto, mais relevância na resposta. Quanto menos contexto, menos relevância na resposta. Tá, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não? Nenhuma? Podemos continuar? Então, muito bem. Deixemos agora a nossa caixinha da inteligência artificial de lado. Nessa perspectiva dos prompts, nós temos alguns tipos de prompt que podemos aplicar ao direito, que podemos aplicar à advocacia. Eu vou mudar aqui agora a minha câmera, só para vocês não perderem todo o texto, tá? Na prática, existem diferentes tipos de prompts que a gente pode usar para atender várias necessidades. Aqui eu dividi 4 tipos, tá? 4 tipos. O da pesquisa jurídica,
da geração de documentos, de refinamento e de comparação. Túlio, mas você disse que nenhum modelo de linguagem natural vai lá no grande banco de dados dela, no banco de dados público, e resgata informação. Ok. Só que hoje, as LLMs, ou seja, a nossa caixinha da IA, as nossas LLMs são altamente capazes de se acoplar. As nossas LLMs são altamente capazes de se acoplar a uma extensão ou a algum conector que permitem com que elas vasculhem pela internet. Vou dar um exemplo. Anote. Tem uma IA que é muito boa para fazer essa pesquisa, que é o Copilot, que é a inteligência artificial da Microsoft. Tem outra IA muito boa para fazer essa pesquisa, que é a Perplexity. O que ela faz? Ela vai ser plugada na internet, ela vai verificar se em algum momento ela foi treinada com aquela forma de pesquisa, ou se não, ela se conecta à internet para poder realizar as pesquisas adicionais. Então, quando nós falamos de prompts de pesquisa jurídica, eu posso criar um prompt específico, tá? Para buscar precedentes jurisprudenciais ou doutrinas aplicáveis ao caso, desde que elas estejam na primeira camada da internet, ou desde que elas estejam na porta de entrada da informação. Se a IA tiver que abrir a porta, girar a chave, rodar o trinco para entrar, ela não entra, ela não acessa essa informação. Mas se aquela informação estiver estampada logo ali na porta de entrada, a IA vai buscar e vai te devolver essa informação. Então, quando a gente começa a entender os tipos de prompt ou de pesquisa jurídica, ele é muito interessante, porque a gente está pedindo, ou como se nós estivéssemos pedindo, para que a inteligência artificial faça uma pesquisa detalhada em nosso lugar, encontrando as jurisprudências ou os fundamentos doutrinários que sejam relevantes para aquele caso. Prompt de geração de documento, na minha visão, são os mais interessantes, tá? Por quê? Porque é o nosso dia a dia e aquilo que a gente muitas vezes para ou trava no desenvolvimento de uma determinada situação, tá? Por exemplo, quem aqui nunca sentou diante do seu desktop e ali naquele momento travou para começar a escrever? Eu já várias vezes, eu estou dizendo isso que é para mim, eu várias vezes já sentei na frente e falei, meu Deus, eu preciso falar sobre o princípio do formalismo moderado em uma licitação, ou eu preciso falar sobre o princípio do formalismo moderado na inabilitação de um concorrente. Travei. Porque eu sou burro? Não. Porque eu sou idiota? Não. Porque eu sou ser humano. E o ser humano, no momento em que ele está pensando em escrever sobre o princípio do formalismo moderado, ele também está pensando em alguma outra coisa. Ele está pensando, preciso buscar minha filha na escola. Preciso lavar um banheiro. Então, tem hora que dá vontade. Tem hora que eu penso assim, tá? Tem hora que eu quero escrever uma coisa, mas tá tão difícil que eu falo, meu Deus, lavar um banheiro deve ser mais interessante do que escrever isso aqui agora. Então, nessa perspectiva, a gente senta e utiliza a inteligência artificial para quê? Para que ela seja capaz de desenvolver textos que naquele momento nós somos incapazes de desenvolver. Quer um exemplo? Preciso escrever sobre o princípio do formalismo moderado. O que é, como ele vai alcançar a habilitação de uma empresa em licitação, como ele deve ser aplicado, quais são as regras de aplicação. E se eu já tiver uma jurisprudência sobre o princípio do formalismo moderado, por exemplo, lá do Tribunal de Contas da União, basta com que eu coloque a jurisprudência para o ChatGPT e com ele dialogue o que eu quero, como quero, por que quero, em quais condições, e ainda posso até pedir para que ele desenvolva exemplos hipotéticos. Então, quando eu tenho esse prompt para a criação de documento, ele não é algo engessado, ele é algo que vai se modificar de acordo com a necessidade
que você vai demandar, ou de acordo com a necessidade que você demanda, tá? Então, com esse prompt, a gente pode pedir que elabore contrato, que elabore as partes da petição, que elabore a petição de uma só vez, ou que elabore a petição em partes. Você pode pegar o 319 e repartir em todas as partes. É isso que eu vou mostrar para vocês amanhã, tá? Agora, com tudo isso, pensa na economia de tempo, que se você usar um prompt bem direcionado para criar um documento, pensa no tempo que você vai economizar em relação a isso, tá? Depois disso, a gente tem o quê? Os prompts de refinamento. O que são prompts de refinamento? Prompts de refinamento são aqueles que são utilizados quando a gente já tem um documento e a gente quer melhorar a sua qualidade. Exemplo, e eu vou mostrar para vocês amanhã. Eu tenho lá eu já criei a petição inicial, só que ela ainda não está do jeito que eu quero. Eu posso utilizar a inteligência artificial para refinar aquela petição inicial. Como é que eu faço isso? Eu vou mostrar para vocês amanhã. Eu pego o arquivo em Word, vou subir no clipezinho, só faz isso o ChatGPT pago, e vou inserir um prompt de refinamento, pedindo para que a inteligência artificial revise aquela petição inicial, ajuste aquela petição inicial à linguagem adequada, ou ainda que possa adicionar outros elementos que deixe essa redação mais clara, que deixe essa redação melhor, que deixe essa redação mais persuasiva, que deixe ela imbatível. Quando o juiz pegar, ele vai falar assim: nossa, esse advogado, essa advogada aqui peticiona bem. E glórias a Deus, porque eu adoro a inteligência artificial que peticiona melhor que eu. Não tenho nenhum pudor em relação a isso. Se está peticionando melhor que eu, cai para dentro. Se for a IA, melhor ainda. Porque ela não desce para fumar, ela pode trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, ela não tem que ter registro em carteira, ela não vai me encher o saco pedindo para sair mais cedo. Aqui no escritório ela é a minha funcionária do mês, todos os meses. E por fim, nós temos os prompts de comparação. Quando eu devo aplicar um prompt de comparação? Eu posso pegar e pedir para que o ChatGPT, para que a Perplexity, para que a Claude, para que a Gemini AI possa, com base nos fundamentos que eu apresentar, identificar diferenças ou semelhanças entre determinada documentação. E aí, documentação, comecem pelo mais simples para vocês irem interagindo para o mais complexo. Então, você precisa enfrentar ali uma determinada situação onde o TRT2 se manifesta de uma maneira, o TRT3 se manifesta de outra, e o TST está bagunçado, não se tem ali uma posição formada. Com um prompt de comparação, você pode pedir para a inteligência artificial estabelecer as diferenças, as semelhanças, as ambiguidades ou as dúvidas de cada um desses pontos para você utilizar na sua petição inicial ou utilizar no seu documento. Então, com esse prompt, tá? Você consegue realizar uma análise comparativa e sim poupar horas, valiosas horas do seu expediente, sobrando tempo para fazer aquilo que a gente também gosta de fazer, que é pensar a advocacia estratégica. Todo mundo me ouvindo bem aí? Todo mundo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Rafael, são só mais 349 slides. Então nesse ritmo, a gente vai até uma meia-noite hoje, tá? Se alguém tiver compromisso até meia-noite, eu peço que cancelem esse compromisso. Tá? Agora, uma pergunta que eu sempre faço para todos os... Opa, deixa eu voltar aqui. Para voltar minha telinha aqui. Deixa eu ver se aqui vocês estão me vendo. Como criar um prompt que seja eficiente? Tá? Eu coloquei aqui 4 pilares, 4 fundamentos
para a gente poder trabalhar, tá? Na minha visão, pessoal, um bom prompt é aquele que consegue gerar a resposta de que você precisa, tá? Então, a minha pergunta sempre é, e aí eu sempre respondendo para os meus alunos, como eu posso criar um prompt que seja realmente eficiente? Quais são as boas práticas que ajudam a garantir que estamos formulando melhores instruções, ou quais são as boas práticas que nós estamos formulando as melhores instruções para a nossa inteligência artificial? Eu acredito muito que a divisão que fiz aqui nesses 4 pilares seja útil para vocês, porque ela é útil aqui para mim, tá? Ela é muito útil aqui para mim. Em primeiro lugar, você precisa ser claro, você precisa ser específico naquilo que você quer. Então, fornecer as instruções precisas e detalhadas, evitando ambiguidades, termos vagos, que pode gerar resposta inesperada, já é um passo significativo. Então, sempre busque ser mais claro possível na tua solicitação. Mais claro, resposta melhor. E não tem como ser diferente. Túlio, eu tenho dificuldade. Você não tem mais. Porque a partir de agora você entendeu que precisa ser claro e específico. O segundo ponto, mais importante que vejo aqui, é que você precisa definir o tipo de documento que você vai gerar. Como assim? Se eu for gerar uma petição inicial, aquela janela de contexto e conversa só tratará da petição inicial. Porque eu vou subsidiar aquele prompt com as informações do 319, vou pegar o CPC, vou destrinchar o CPC e venho ali requerendo que ele elabore a petição inicial com aquelas características. Ah, então tem que pegar o 319. Ah, tem tutela de urgência? Tem que pegar o 300. Ah, tem pedido de justiça gratuita? Ah, então tem que pegar o... Não lembro, acho que é 90 alguma coisa. Então eu sou a inteligência humana. Eu sou o centro decisório. Eu sou o conhecedor do direito. Percebe onde eu quero chegar? Tá pegando o código? Você conhece o direito e você vai conduzir a inteligência artificial para isso. Então eu vou definir o tipo de documento. Ao definir o tipo de documento, eu vou direcionar a IA, vou direcionar o grande modelo de linguagem natural para que ela sempre trabalhe em cima disso. Aí ela já vai saber qual é a estrutura que ela precisa seguir e quais são os elementos que ela precisa incluir, que ela precisa apresentar. Volto a dizer, aqui, no grande modelo de linguagem natural, ela foi treinada com base no CPC. Foi. Por quê? Porque lá no CPC, o CPC 2015, está disponível na internet. Ela não tem que ingressar em nenhuma outra porta para poder ser treinada. Então ela tem o CPC integral aqui. O que ela precisa fazer? É voltar e buscar as informações. Mas se você estiver direcionando para o 319, para o 300, para o 90 alguma coisa e tal, ela já vai para o 334, ela já vai te responder dentro de um modelo que pode não ser o melhor na primeira saída, no primeiro resultado, na primeira iteração, tá? Então esse é o segundo pilar, definir o tipo de documento que a gente vai usar dentro desse prompt. O terceiro fundamento, o terceiro pilar, é necessário fornecer o contexto completo. Não basta pedir de forma objetiva, não basta definir qual tipo de documento que a gente vai desenvolver se a gente não estabelecer ali aquele contexto completo. Lembra que eu falei do CPC? Mas e se naquela peça tiver outras legislações? A inteligência artificial não é capaz de realizar as pesquisas? É, e eu já expliquei como ela faz. Só que
como você é o centro decisório e é o especialista, ou é a especialista, você vai apresentar, por exemplo, se tem legislação extravagante. Se tem outra legislação que precisa ser observada e que, porventura, talvez ela não devolva na primeira chamada, ou talvez ela não devolva na primeira oportunidade, ou talvez ela não devolva. Não é que ela não devolva na primeira, talvez ela não devolva porque ela não está conseguindo entender quais são as legislações necessárias para apresentar o resultado. E por fim, não menos importante, não é porque ele está em quarto aqui no nosso Smart, tem um nome aqui que eu esqueci, Smart, deixa eu lembrar aqui, inserir, não dá porque ele está no modo de apresentação, não é porque ele está em quarto lugar que ele não é importante, né? Então aqui é definir o objetivo do prompt, tá? Eu quero, depois de eu gerar tudo isso, eu vou para a parte final, definir o objetivo do meu prompt, tá? Aí aqui, quando eu defino o objetivo, pessoal, ela não apenas entende o que deve ser feito, mas ela também tem um motivo para aquilo ser feito. Então, se você quer que um documento convença o juiz ou apresente uma defesa qualquer, você precisa dizer: o objetivo aqui é que essa petição inicial gere uma decisão favorável ao meu cliente por conta de ABC. Então, cada objetivo requer uma abordagem diferente. Se é o objetivo de defesa, tem que ter abordagem de defesa. Se é o objetivo de ataque, tem que ter o objetivo de ataque. Se é o objetivo de ficar em cima do muro, esquece, porque ela não vai conseguir ficar em cima do muro, por mais que você tente. Ela sempre vai pender de um lado. Dúvidas até aqui, pessoal? Dúvidas? Pode falar, doutor Rafael. Fala, Túlio. Então, não, só fazer uma pergunta. A porta, quando tu disse que ela vai entrar, está mais próxima. Se ela tiver que acessar conteúdo interno do site, de algum site, ela não vai acessar. Por exemplo, Jus Brasil, por exemplo. Se ele tiver estampado na primeira página, ela busca. Se ele tiver aqui... Sabe a história do clique mais um? Ele se tiver que apertar página 2, página 3, página 4, ele não vai. Não vai. Não Página vai. seguinte, aquele. Não vai. Se ele tiver... que é o seguinte. Vamos lá. O clique mais um é o quê? Eu chego numa determinada camada e a informação está aqui. Cheguei numa camada e a informação está aqui, ó. Ele vai verificar essa informação aqui, ó. Vamos supor que isso aqui fosse um quadro tridimensional. Ele iria varrer esse quadro tridimensional para verificar onde é que tem mais informação. Agora, se ele tivesse que apertar um botãozinho aqui para passar para outra página, ele não tem essa capacidade de fazê-lo. É a história da tranca. Se ele tiver que rodar a chave, abrir a tranca e ir para outra camada, ele não faz. Ele não vai. Ele não faz ainda, né? Ainda. Tá, não, tranquilo. Ainda. Ele não faz ainda, tá? E quando a gente. Nada me admira se na semana que vem a gente receber a notícia que o poder público liberou acesso aos bancos de dados públicos para que as inteligências artificiais fossem treinadas. Por exemplo, hoje, como é que eu faço para treinar uma inteligência artificial aqui no escritório, que a gente está treinando? Eu tenho que acessar o banco de dados, baixar toda a jurisprudência, baixar, mas é uma por uma. Tem algumas que tem API. O que é API? É a conexão de um serviço a outro. Tá? Quando tem API, não precisa. Quando tem API, ela já faz a integração. Ou seja, ela se comunica, ela vai plugar e se comunicar com a informação. Quando tem isso, tá de boa. Senão a gente tem que baixar uma por uma para fazer isso. Baixar tudo em PDF. Outra pergunta é o Não, seguinte. a gente baixa em TXT.
TXT? Porque a gente baixa em Tá. TXT, a gente baixa em TXT, e aí eu entro um pouquinho na de programação em JSON. A gente baixa em TXT, joga para dentro do JSON, que é uma linguagem de programação que os grandes modelos de linguagem natural, na maioria, estão usando, que é para programação em Python, e aí lá ela consegue fazer a leitura dentro dos códigos. Mas a gente não joga dentro do Python, que é a linguagem de programação, em PDF. A gente joga em TXT. Então, se eu quisesse usar, ter mais eficiência, se eu tivesse um livro em PDF, eu teria que transformar esse livro em TXT para jogar para um. Seria mais rápido se fosse meter uma A, inteligência artificial. Então, Saca? porque a gente está falando de dois modelos. A gente está falando do modelo que a gente treina internamente e a gente está falando de um outro modelo que tem a capacidade de fazer a leitura de um PDF. Vou dar um exemplo. Quando a gente está falando de um assistente GPT, que é a possibilidade de qualquer pessoa criar o seu assistente, mesmo que não saiba programar, é aí no assistente que a gente vai lançar as informações do teu livro em PDF limitada a uma janela de contexto de 128 mil tokens para o chat GPT ou 200 mil tokens para a cloud, por exemplo. Aí sim, você consegue subir um PDF de aproximadamente 300 folhas e pedir para que a inteligência artificial utilize aquele PDF como base de conhecimento. O que eu mencionei antes, que a gente treina, é o agente GPT. O assistente, você não precisa saber programar. A gente precisa entender um pouquinho de programação para Já é fazer. outra camada do chat. Já é outra camada. É a camada que a gente não enxerga. É a camada que a gente. É a camadinha que está aqui dentro, que a gente não vê. Ela está aqui dentro e a gente não vê. Tá? É. O que eu estou conversando aqui com ele, pessoal, é sobre o assistente GPT. Eu já tinha conversado com ele antes já. A gente está também fazendo uma estratégia aqui, né? Mas é interessante, né, é isso só para mim saber onde é que ele busca, como é que faz para fazer essa interação com a jurisprudência, mas eu sei que tu vai falar amanhã, então vamos Isso. Aí aguardar a amanhã próxima fala. eu preciso que a gente esteja nivelado no conhecimento teórico para depois para vocês visualizarem o prático, o técnico, tá? E aí, pessoal, abram os microfones e perguntem, tá? Tem mais 289 slides apenas. Fiquem tranquilas. Fiquem em paz. Passa rápido, vocês vão ver. Né? Muito bem. Eu entendi os 4 pilares, os 4 fundamentos para a criação do prompt. Agora eu preciso entender quais são os tipos de prompts que eu posso utilizar. Como assim tipos de prompt, tá? Eu dividi em 4 tipos. O último é tão importante quanto esses outros, tá? Quais são os tipos de prompts que nós, advogados, precisamos perceber, precisamos entender e desenvolver habilidade para utilizar? Nós temos aqui nessa apresentação, aqui nessa parte do slide, 3 deles e depois tem mais um que eu acho que é muito importante também, por isso que eu deixei separado. Agora, quando eu estou falando do tipo de prompt para a gente utilizar na advocacia no nosso dia a dia, é porque cada um deles serve a um propósito específico. Serve a um propósito específico. Eu estou falando que, na minha visão, são 4, e aqui eu coloquei 3, e separadamente eu coloquei mais outro, tá? Que são os cognitivos, os afirmativos e os assertivos. Quando a gente fala em prompt cognitivo, para que ele serve? Ele tem um propósito. Ele vai estimular com que o grande modelo de linguagem natural raciocine e analise de forma mais profunda. Quando a gente fala em prompt cognitivo, que ele vai buscar estimular o raciocínio da IA e a análise mais profunda, significa que eu estou usando
para que ele faça ali uma análise das informações, que ele possa identificar determinados padrões ou possa ali buscar e tirar conclusões sobre um determinado documento ou uma determinada informação. Quando usar esse tipo de prompt? Eu posso utilizar esse tipo de prompt quando eu quero um resultado mais complexo e detalhado. Exemplo. E aqui, quando a gente faz exemplo de prompt simples ou de prompt complexo, tá? A distinção um de outro é o fornecimento do contexto, é o fornecimento da informação. Então, vamos lá. Explique o princípio da boa-fé objetiva e como é que ela vai influenciar os contratos de consumo no Brasil, conforme o CDC e conforme a jurisprudência XYZ. Aí aqui você está jogando a jurisprudência. Aqui você está jogando, você está apresentando os julgados e pedindo para que o modelo pare para pensar, interpretar e fornecer uma visão para você. Então aqui você pede para ele, para, interpreta e me devolve a informação. Já o modelo, o propósito do prompt afirmativo, tá? Ele serve para que você possa sempre confirmar ou reafirmar alguma coisa. Sempre para confirmar ou reafirmar alguma coisa. Agora, qual seria a diferença básica entre o cognitivo e o afirmativo? O cognitivo sempre vai ser mais analítico. Ele vai analisar profundamente e te dar uma resposta. Já o afirmativo, ele vai direto ao ponto para validar alguma coisa que a gente apresentou. Cognitivo, para e pensa. Afirmativo, vai direto ao ponto e valida alguma coisa que a gente apresentou. Então, eu posso usar o afirmativo quando eu quero garantir a precisão ou a relevância de uma determinada informação, ou até mesmo para esclarecer um conceito. Quer um exemplo? Preciso que você me esclareça os termos da rescisão indireta do 480 aí, coloquem no chat, 400 trabalhistas de plantão, 480 aí, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 482? 2 ou 3, doutora Rosilene, me ajuda. 2 ou 3? Não lembro. Confesso que aqui a inteligência humana agora falhou. Na verdade, não falhou a inteligência humana, falhou a memória. Falhou a memória. Eu quase não faço trabalhista, mas vou conferir aqui. Muito obrigado, doutora. Acho que é o 2, mas espera aí que eu também tô vendo. Eu já não... É o 2. Não vou... tá vendo? Não faz, mas lembrou, né? 482. Então eu vou direto ao ponto e peço para ele afirmar e me dar a resposta direta. Os prompts assertivos são mais concisos, mais curtos que os afirmativos e os cognitivos. Eles vão direto ao ponto, tá? Eles vão direto ao ponto. Então, quando é que eu uso aqui? Quando eu preciso de resposta curta, clara e específica. Esse é o prompt assertivo. Então, ele é o ideal aqui no escritório, a gente usa para a situação onde não há espaço para discussão prolongada ou interpretação subjetiva. Liste os requisitos para a empresa participar de uma licitação pública conforme a Lei 14.133. Liste. Ele vai pegar e vai listar, não tem discussão, ele vai lá e busca no que ele foi treinado e devolve informação. Aqui o foco realmente é o quê? É estabelecer a listagem daquilo ali e acabou. Sem mais delongas.
Aqui eu coloco para vocês um exemplo de prompt cognitivo. A propósito, quem quer... Vocês vão querer depois dessa apresentação? Sim ou não? Joinha para sim? Para não. Sim, sim. Então, Rafael... Não, o Rafael já vai disponibilizar para vocês já, tá? Já vai subir lá no material da aula, tá? E a pergunta é, quem já fez aqui um story contando a história para todo mundo que está na aula estudando inteligência artificial? Quem fizer, não esquece de marcar o arroba do coleguinha aqui. Isso ajuda a divulgar o nosso trabalho e com que outros advogados e outras advogadas despertem para o desejo de estudar inteligência artificial na advocacia. Então já vai lá, ó, faz uma história aqui. Ó. Estamos entre os melhores. E aí eu estou me incluindo entre vocês, tá? Estamos entre os melhores. Estou me incluindo entre vocês. Vai lá, faz o story e marca o arroba do advogado. Arroba advogado Túlio Silveira. Então eu deixei aqui um exemplo de prompt, de cada tipo de prompt para vocês aplicarem. Aqui, na minha visão, ele é muito mais de fácil leitura para a gente entender o quê? Você já entendeu o propósito de cada um. E aqui eu separei para vocês alguns exemplos dos cognitivos, dos afirmativos e dos assertivos. Quando usar cada um deles, tá? Quando usar os prompts. O importante aqui, pessoal, quando a gente for falar sobre cada tipo de prompt, tá? É que a gente entenda o seguinte. Lembra que eu comentei dos propósitos de cada um? O mais importante é que você entenda que dentro da tua lógica de utilização... Já me perdi aqui, esse foi o último? Pera, o que eu fiz aqui agora, hein? Ah, tá. Pera aí que eu perdi aqui, gente. Só um instante. Volta aqui. Lembra que eu coloquei aqui que cada um desses, tá? A gente tem aqui nesse primeiro, para, pensa. No segundo, afirma ou reafirma. No terceiro, liste alguma coisa. Nessa perspectiva, quando a gente busca entender cada um dos exemplos ou de como eles podem atuar ou de como eles devem refletir, basta que a gente sempre entenda o seguinte: se for parar para pensar, vou lembrar da minha cognição. Se for parar para afirmar ou reafirmar, é sempre no sentido impositivo. E se eu parar para listar, ele vai enquadrar na assertividade, não na afirmação. Tá? Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos dos prompts assertivos, tá? Quando usar os prompts afirmativos e quando usar os prompts assertivos. Eu selecionei aqui para vocês um prompt, tá? Que eu acho que é muito importante na advocacia e quase ninguém está falando disso, gente. Quase ninguém está falando sobre isso. E eu quero falar com vocês. São os emotions prompts, evocando emoções com a inteligência artificial. Muitas pessoas dizem que a inteligência artificial não é capaz de gerar emoções. Ela não é capaz de entender emoções. Eu discordo. Talvez ela não tenha a neuroplasticidade que o nosso cérebro tem de entender as percepções externas e nessas percepções externas ela trabalhar um resultado. Mas eu entendo que se a gente direcionar com que ela
consiga imprimir ou colocar no papel, mediante um texto direcionado a evocar emoções, ela é capaz de fazer isso. E como é que eu uso os emotion prompts aqui na minha advocacia hoje? Eu utilizo quando eu estou falando de algo que eu preciso trabalhar um nível emocional mais profundo no receptor da mensagem. Ou eu preciso apresentar algum sentimento no receptor da mensagem. Emissor, receptor. Eu, emissor, vou utilizar um prompt específico para que ele trabalhe sempre focando em emoções específicas e propicie uma experiência mais envolvente. Como é que a gente faz isso no contexto da advocacia? Tá? Se eu preciso comunicar algo mais sensível, ou se eu quero inspirar confiança, urgência, ou qualquer outra emoção que seja relevante para o meu caso, eu consigo, mediante o prompt emotion, ou prompt das emoções, fazê-lo. Então, um exemplo muito simples, tá? Você precisa escrever um e-mail para o teu cliente explicando que a aposentadoria dele foi negada. Quando você pede para que utilize o prompt emotion, a inteligência artificial vai te gerar uma resposta, por exemplo, empática e encorajadora. Então eu poderia aqui simplesmente chegar e pedir para a inteligência artificial: escreva uma carta, escreva um e-mail, escreva uma mensagem de WhatsApp, escreva um roteiro de interação via telefone, explicando a negativa de um processo de aposentadoria com um tom, com um tom empático e encorajador. Certamente, nesse caso, a resposta vai incluir um padrão de palavras e um padrão de comportamento que vai apoiar e vai dar tranquilidade para o receptor da mensagem. E isso vai garante, pessoal, pode aplicar que dá certo, garantindo com que o cliente se sinta acolhido, compreendido e orientado sobre os próximos passos. Então escreva um e-mail explicando a negativa do processo de aposentadoria em tom empático e encorajador. Aí você pode contextualizar mais. Agora, antes de escrever o prompt emotion, você também pode pedir para a inteligência artificial relacionar quais tipos de emoção são geradas a partir de uma determinada negativa, de uma determinada ação. E aí você começa a interagir homem, né? Máquina. Homem, inteligência artificial. Outro exemplo que eu coloco para vocês aqui poderia ser, e aí trabalhando a parte de marketing, né, a parte dos anúncios. Outro pode ser o quê? Você criar um anúncio voltado para um determinado público e pedir para que ele use os prompts emotions para gerar um senso de urgência, incentivando uma ação rápida, vírgula, respeitando o provimento 205 de 2021 da OAB. Ou, agora você precisa escrever a introdução, o preâmbulo de um contrato, ou a parte dos fatos de uma petição inicial, onde você pode sim colocar ali uma determinada emoção para o juiz entender que tipo de emoção que ele pode gerar, que tipo de sentimento que ele pode gerar, que tipo de circunstância ele pode apresentar, que tipo de situação ele pode observar.
Então, quando eu falo em Prompt Emotion, eu dividi em 3 fundamentos, 3 pilares. Você vai ajustar o tom da mensagem, você pode construir o tom empático e você pode estabelecer a influência emocional. O que é o tom ajustado? ChatGPT, eu preciso que você crie um e-mail, parará, com um tom ajustado de palavras que venham refletir um estado emocional específico. Ou eu quero que você escreva uma linguagem que apele a emoções específicas. Relacione quais são as emoções que eu posso utilizar nesse contexto. E aí ele vai sempre apresentando. Ou se não, ChatGPT, eu preciso criar um e-mail utilizando forte influência emocional sobre o receptor da mensagem. Utilize palavras para persuadir, ou palavras para tranquilizar, ou palavras para motivar. Então, se você estruturar o teu prompt emotion nesses 3 fundamentos, você vai conseguir um resultado satisfatório. Aqui tem um exemplo, né, do empatia e consolação. Você tem um exemplo de urgência e ação. E aqui eu já comentei, né, a empatia e consolação, o e-mail lá pro sujeito que teve um pedido negado. Quando você pede empatia e consolação, você espera palavras de apoio e compreensão, tranquilizando o cliente sobre os próximos passos. Quando você pede urgência e ação, você quer comunicar com frases e palavras específicas. Aqui, ó, não perca tempo ou evite multas, pessoal. Não perca tempo ou evite multas. Muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com essa informação para que a gente não extrapole aqui o provimento 205 e não caia em alguma enrascada. Prompt Emotion de confiança e segurança, tá? Agora, todos esses tipos de prompt, a gente tem aplicação deles na advocacia. Todos eles a gente pode aplicar utilizando as melhores estratégias dentro do quê? Da comunicação, da urgência, de estabelecimento de confiança, né? Aqui eu defini como vocês podem criar o Prompt Emotion, tá? Um passo a passo, que é definir o objetivo emocional, adaptar o tom e fornecer o contexto. Foi tudo isso que eu acabei de mencionar. Aqui um exemplo de como é que você pode pensar a estruturação do prompt. É o prompt, a resposta esperada e o resultado dessa informação. Quando nós falamos nas estratégias avançadas da engenharia de prompt, para qualquer tipo de prompt, pessoal, vocês precisam entender isso dentro de um contexto, tá? Quando a gente fala da estratégia, como é que eu crio esse prompt? Ah, Túlio, tem um sujeito ali vendendo 300 prompts para direito previdenciário. Está cobrando R$47. Vai lá, compra. Ele pensou por você. Ah, mas eu não gostei de nenhum prompt. Está nos 7 dias, pede a devolução do dinheiro. Porque mais que você comprar um banco de prompts, mais do que você comprar um e-book de prompts, você precisa entender que as melhores estratégias para essa engenharia, elas passam dentro do teu conhecimento do direito do que da própria inteligência artificial. Muitas pessoas se surpreendem quando eu falo isso. Muitas pessoas acham que conhecer a inteligência artificial é mais importante do que conhecer o direito material ou o direito processual. Ledo engano, pessoal. Ledo engano. Ao lado da inteligência artificial tem inteligência humana. Quando a gente entender isso, a gente opera qualquer inteligência artificial. Porque à medida que a gente se torna mais experiente para interagir com a inteligência artificial, a gente percebe que a forma como a gente estrutura nossa solicitação depende muito mais do meu conhecimento do direito material e processual do que da própria inteligência artificial. Acreditem, é isso.
Tudo bem, Túlio. Quanto mais eu conheço da inteligência artificial, eu busco aperfeiçoar o meu direito material e processual. Tudo bem. Só que eu falo uma coisa, tem gente que briga comigo, pessoal. Tem gente que briga comigo e o que eu vou dizer aqui agora, talvez algumas de vocês não vão gostar. Talvez algumas de vocês não vão gostar. Pode ser duro, pode ser doído, mas se o advogado agir com a inteligência artificial como um Homer Simpson, não vai sair nada. O advogado, a advogada precisa entender e agir com a inteligência artificial com o conhecimento que tem. E aí, quando a gente fala que é mais sobre o direito material e processual do que a própria inteligência artificial, como é que a gente, então, pode pegar o nosso conhecimento para extrair o melhor que a IA tem? Primeiro, se a solicitação for demasiadamente complexa, eu sugiro que você divida o prompt em parte. Muitas vezes, quando a gente vai interagir com a inteligência artificial, a gente quer, por uma ansiedade absurda, que ela já nos forneça um documento extenso. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer. Ela vai gerar em parte. Porque ela tem uma janela de resposta limitada a uma quantidade de caracteres. Não vem o caso aqui, tecnicamente, entender o que é isso do ponto de vista da programação. Mas lembre-se o seguinte, além dela ter essa capacidade diminuída de resposta, a depender do que você está perguntando para ela, se ela não entendeu, ela não vai te deixar sem resposta. E ela vai devolver qualquer coisa. Ela não vai te deixar sem resposta e ela vai alucinar. É o que nós chamamos na devolução de respostas que são inadequadas. Inadequadas não sob o ponto do valor moral, pessoal, mas inadequadas sobre o objetivo e o propósito que nós estamos buscando com aquela inteligência artificial. Então, se eu tenho um prompt ou uma necessidade de algo muito extenso, ou que ela... eu quero que ela me forneça uma petição de 12 laudas. De uma vez só, ela não vai fazer isso. Por quê? Porque essa petição se divide em várias partes. E o grande barato, eu vou mostrar para vocês amanhã, é que se eu fizer uma petição no ChatGPT, mesmo que ele divida essa petição em partes, depois eu posso pedir para que ele unifique aquela petição inicial e me devolva em doc ou docx. Então, se eu quero que ele me devolva um documento extenso, divida o prompt em parte. Um exemplo disso é a própria petição inicial, tá? Em vez de você pedir tudo de uma vez, vai dividindo a solicitação. Em vez de você pedir e escreva uma petição completa, peça primeiro para criar a parte do cabeçalho. Depois, da qualificação das partes. O teu título da petição inicial. A parte dos fatos. A parte dos fundamentos jurídicos. Ou a parte dos fatos e fundamentos. E depois, você pede para ele unificar. Outro detalhe interessante nessa estratégia é que você pode pedir para... Você pode fornecer ao ChatGPT alguns modelos, alguns exemplos, um estilo que você quer que seja retornado. Então não há maneira melhor de garantir isso do que a gente fornecer exemplos do que a gente quer. Fornecer, subir um upload para quem assina o ChatGPT 4, ou a Perplexity para quem assina a versão paga, ou Gemini para quem assina a versão paga. Então você pode mostrar, e quando você mostra um exemplo para a inteligência artificial, ela vai aproximar ao máximo daquilo que você precisa, buscando gerar um conteúdo que atenda a tua necessidade. E o terceiro ponto é você buscar refinar aquele resultado, ou trazer o refinamento interativo. O que significa que você não é obrigado a aceitar a primeira resposta gerada. Você pode iterar mais de uma vez, pedindo revisão, ajustes, melhorias,
de pontos específicos. Essa é uma grande sacada para a gente obter um resultado melhor, tá? Então, só recapitulando, quais são as melhores práticas na criação do prompt? Seja claro, forneça todo o contexto, use interações. Quando a gente fala, seja claro, forneça todo o contexto e use iterações, a primeira coisa que me vem à mente aqui, pessoal, é o seguinte. É como a minha esposa fala para mim. Túlio, eu não estou dentro da sua cabeça. Eu não sei o que você precisa. Eu não vou adivinhar o que você quer. Ou seja, a inteligência artificial não adivinha suas intenções. Se você não for específico, se você não for específica, ela nunca vai adivinhar. Nunca foi muito pesado, né, Rafael? Por enquanto, ela não adivinha as suas intenções, se você não for específico. Como eu disse, né? Evitar ambiguidades, linguagem imprecisa, né? Eu não duvido desse por enquanto, né? Por enquanto, né? Por enquanto, né? Deixa eu mudar a câmera aqui. Por enquanto, ela não adivinha, né? Então, busque fornecer todo o contexto necessário. Exemplo, escreva uma contestação. Não faz isso não. Escreva uma contestação para um caso A, B, C, D, E, F, G, onde eu vou te apresentar o modelo da petição inicial que foi apresentado e você tem que ter a capacidade de, dentro da sua janela de contexto, realizar uma ampla verificação do que foi solicitado em X, Y, Z. Quanto mais contexto você der, mais adequado vai ser a resposta da inteligência artificial. E por último, e tão importante quanto, sempre usar ali essas interações para que a gente possa gerar, refinar e conduzir da maneira mais precisa. Agora, quais são os erros mais comuns quando o assunto é prompt? Primeiro, falta de contexto. Segundo, excesso de complexidade. Terceiro, generalização. Primeiro, falta de contexto. Informação é pouca. Segundo, excesso de complexidade. A informação não foi dividida. Terceiro, está generalista, não está direcionando para aquilo que a inteligência artificial precisa responder. Então, o primeiro erro é aquilo que só o advogado chega e fala: escreva isso. Não. Escreva isso é muito vago. Pode dar uma resposta sem um resultado satisfatório. E na maioria das vezes, não vai dar um resultado satisfatório. Então, quando você pede, por exemplo, para a IA, escreva uma petição, sem especificar o tipo, qual a causa, quais são os seus argumentos, a resposta tende a ser genérica. Como é que você evita isso, tá? Você precisa sempre escreva uma petição inicial para uma ação de indenização, onde o cliente teve seu nome negativado indevidamente após o pagamento da dívida. A dívida foi paga, só que ele foi fazer uma compra nas Casas Bahia e fizeram uma pesquisa, o nome dele estava negativado. Isso causou uma dor muito grande para ele. Ele passou vergonha no dia porque a funcionária da loja Casas Bahia chegou, gritou e falou assim: olha, fulano, não foi aprovado, viu? Porque teu nome tá sujo. Forneça os detalhes. Outro erro comum que eu vejo nas interações é a complexidade. Ah, Túlio, mas você falou que primeiro... No primeiro você falou, falta de contexto. Eu tenho que contextualizar. Sim, você tem que contextualizar e buscar equilibrar para não agir com excesso de informações para gerar resultados que sejam desconexos com aquela solicitação inicial. E a generalização é a mais interessante do meu ponto de vista, porque quando você coloca uma pergunta ampla, talvez a maioria das respostas não sejam úteis para você. Por isso que você precisa sair da generalização e ir para a especificidade. Deixa eu ver se eu já cheguei aqui na minha conclusion, se é isso mesmo. Pronto.
é a conclusão, dominando a engenharia de prompts no direito e na advocacia. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber todas as atualizações sobre inteligência artificial na advocacia. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários as suas dúvidas que eu respondo prontamente, tá bom? Até um dia eu respondo nos comentários. Forte abraço e até o próximo vídeo.